Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do oitavo ano. A aula de hoje será apenas as correções dos exercícios, tá bom? Nessa aula nós vamos verificar e fazer um resuminho de tudo que estudamos com cada exercício, tá bom? Na descrição do nosso vídeo, desse vídeo de hoje, vai estar a correção em PDF. Você vai fazer o download dela e vai verificar com a sua atividade se está correta ou não, tá bom? E isso vai lhe ajudar na hora da prova, verificando assim se estão certas ou erradas, e você vai ter uma maior facilidade na correção das provas. Tá bom? No dia 21/7, nós estudamos sobre a chegada da família real e a emancipação política do Brasil. Todo esse processo da chegada da família real aqui ao Brasil vai fazer com que o Brasil tenha uma mudança significativa nas suas estruturas. Primeiro, no processo que nós temos de órgãos. O Brasil ele vai mudar a sua sede, que era Salvador, e vai passar para o Rio de Janeiro, uma cidade mais próxima, mais bem localizada de algumas regiões, e principalmente da questão de portos de comércio. Outro, a questão do surgimento de universidades, surgimento da imprensa, surgimento do Museu Nacional, o Banco do Brasil que é criado, a criação de taxações de moedas. Então tudo isso vai ser mudanças que vão ocorrer com a chegada da família real. Outros conflitos vão acontecer também, diversos conflitos na verdade, sobre essa permanência. Porque um grupo queria que permanecesse a família real, outro grupo não queria. E aí vai surgir o pensamento de emancipação política. E lembrando, o que aconteceu na Europa, quando Napoleão Bonaparte domina Portugal e faz com que a família real venha para cá, vai fazer com que, posteriormente, quando Napoleão ele deixa Portugal, vai motivar o rei Dom João, que estava aqui no Brasil, reinando, a voltar a Portugal. Então, com isso, ele volta, mas seu filho, Dom Pedro I, diz que não voltaria e dá o dia do fico. Com isso, inicia-se a partir daí o que nós chamamos do primeiro reinado brasileiro, que no caso seria o reino de Dom Pedro I em si, que vai ser a aula do dia 28/7. E com isso nós vamos verificar que o reinado de Dom Pedro I vai ser um reinado de extremo conflito, porque ele governava com mão de ferro, ele era um governante autoritário, ele estabelece uma Constituição que não é discutida no Congresso, porque ele fecha o Congresso, e ao estabelecer essa Constituição, ele coloca o poder moderador, ele estabelece 4 tipos de poderes, e o poder moderador era quem decidia tudo. E com isso a sociedade, a população, não gostava e não se agradava com a sua forma de governo, deixava bem claro para ele que a sua popularidade, lá do dia do fico, lá do processo de independência, havia caído muito. E isso vai fazer com que ele seja obrigado, posteriormente, a retirar-se do Brasil, porque ele não aguentava mais a sua impopularidade, a inflação estava altíssima, as questões relacionadas ao comércio estavam cada vez deplorável, ele aumentava impostos sobre taxações feitas à população, e isso causava ainda mais e mais sua impopularidade. Com isso, Dom Pedro I ele volta a Portugal para tentar recuperar o trono, já que com a morte de Dom João, a sua irmã, que deveria assumir o reino, não consegue, devido ao primo deles terem usurpado o trono de Portugal. Então, Dom Pedro vai para Portugal na tentativa de recuperar o trono e deixa seu filho, Pedro de Alcântara, para governar. Só que Pedro de Alcântara não tinha idade suficiente para governar, devido à Constituição de 1834, estabelecida pelo próprio Dom Pedro I, onde dizia que a idade para se governar, ou a maioridade, era 17 anos. Então, com isso, o período que nós estudamos depois desse período onde Dom Pedro de Alcântara não tinha idade para reinar, é o conhecido período regenciais, ou as regências brasileiras, que foi a aula do dia 4/8. E essa aula nós podemos perceber que esse período regencial foi um período de bastante conflito, lutas, processos que acabaram não contentando muito a população, já que a política estava dividida, já que o território estava dividido, já que tudo
era em volta da tentativa da unificação do território e de um processo de estabilidade governamental e econômica que o Brasil não tinha. Então, o período regencial foi um período de conflito, de muitas lutas, de muitas rebeliões, e com isso nós vamos perceber que há no final disso uma unificação do território, e principalmente quando o governo de Dom Pedro II, ou seja, Pedro de Alcântara, assume o governo, nós vamos ver que há uma estabilidade do processo econômico, político e social do Brasil. Então, basicamente, as nossas aulas foram estabelecidas sobre esses conceitos. Espero que você tenha gostado e que você possa nos acompanhar nas próximas aulas com um pouquinho mais de atenção com essa explicaçãozinha rápida, tá bom? Faça a correção das atividades que nós estaremos nos aguardando para a próxima aula, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, até lá!